Salmo 148, verso 1, fala assim: louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas dos céus, louvai-o céus dos céus e as águas que estão sobre os céus, que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados, e os confirmou para sempre, e lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e valores, e ventos tempestuosos que executa a sua palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as pedras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, que louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Vamos orar. Louvai ao Senhor, nós como igreja. Senhor, reconhecemos que tudo o Senhor criou, desde o céu e terra. Tu és o Senhor dos exércitos. Deu ordem e tudo foi criado. Tudo está em seu controle. Que os anjos, o sol, a lua, as estrelas, o céu, as águas, as árvores, animais, ventos, os montes, Senhor, te louvem. Rapazes, moças, velhos e crianças, louvem o teu nome, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e o céu. Aqui estamos, Senhor, como igreja, para prestar culto somente ao Senhor. Amém. Amém. O passado já não mais tem poder por todos. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele que venceu em lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou.
graça e paz nos revelou. Hoje estou aqui, ele decidiu me amar, e então eu posso lhe cantar. Seu sangue sobre mim, me comprou e restaurou, Senhor, então. Vou passar os tem morrer, mas vou viver, posso falar. Toda a morte e o sofrer, não é assustarão jamais, pois foi ele quem venceu meu lugar. Tudo tem a ouvir, aos seus pés comigo dançar. Tudo tem a ouvir, aos seus pés comigo dançar. Tudo tem a ouvir, aos seus pés comigo dançar. Tudo tem a ouvir. Posso amar, sim, toda morte e o sofrer, não me assustarão jamais, pois foi ele Jesus Cristo venceu, nos redenção, a esperança revelou, graça e paz revelou, Jesus Cristo venceu, nos redenção, a esperança revelou, graça e paz. Jesus Cristo venceu, os dons da redenção, a esperança retornou, graça e paz revelou. Olha essa time, Deus. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és perfeito. Agora entrei, te importa, ouvindo também, esse amor não grande,
Obrigado pela graça que nos alcançou sem merecermos. E é justamente ali, debaixo da tua palavra, que nós encontramos realmente a paz e a salvação. Conserva a nossa vida, conserva a nossa fé, para que essa paz se estenda por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Boa noite. Pode se assentar. Sejam todos muito bem-vindos. Deus nos abençoe. Hoje a nossa celebração, 2 anos, nós estamos agora comemorando o aniversário da igreja. Nós tivemos aqui um momento muito especial. Se você não pôde estar presente aqui, nós vamos daqui a pouco divulgar no YouTube da igreja as palestras que tivemos. Se você não veio, uma pena. Nós fomos ministrados de uma forma muito profunda, principalmente para entender qual é o significado desse momento que nós estamos aqui, hoje reunidos. Vou falar do que é esse povo que reúne, por que ele se reúne, o que nós fazemos quando nos reunimos. Então, se isso ainda é meio vago na sua vida, na nossa vida como igreja, que você possa depois acompanhar lá. Amém? As palestras serão divulgadas, mas eu estou com o meu coração ardendo por tudo aquilo que Jesus tem feito com as nossas vidas. O seu amor, não é maravilhoso poder sentir o amor de Jesus, o cuidado dele com a vida da igreja. Esses 2 anos, tudo que nós vivemos até aqui é justamente por conta da sua bondade, da sua misericórdia.
É a sua graça que tem nos alcançado e é por isso que nós estamos aqui hoje alegres e felizes. Amém? Conta da fidelidade de Deus. E se você faz parte da história da igreja, se você é irmão de Cristo aqui na mão, eu te louvo e eu quero ler um texto com vocês que é uma oração do apóstolo Paulo à igreja de Filipenses. E eu quero aqui compartilhar desse mesmo sentimento, desse mesmo amor, dessa mesma gratidão, nesse tempo que nós teremos agora de oferta, dízimos. E eu já vou pedir para você, meu irmão, no final nós vamos ter um momento, para quem não conhece, né, o Leandro Pasquim está aqui, ele vai ministrar hoje, esteve com nós. Só que como igreja nós temos que aprender a honrar, né, a vida desses homens, amando, orando por eles e abençoando também. Então eu quero que você, se você tem uma oferta, eu consigo, né, abençoar a igreja, importante. Mas se você tem uma única oferta, guarde, porque no final nós vamos ter um momento de oferta para abençoar a vida desse homem, né, que está aí, veio aqui, passou o final de semana conosco, e nós queremos abençoar ele também. Amém? Então, abre comigo a carta à igreja de Filipenses, no capítulo 1. Vamos ler aqui, nós vamos ter um momento, então, de oferta. Esse é o meu sentimento de gratidão diante de Deus por esses 2 anos de caminhada, e não só 2 anos para quem já está mais tempo, mas como é lindo poder ver a fidelidade de Deus e o amor da igreja também, vocês que têm colaborado também com os seus recursos, para entenderem que é necessário o avanço do Evangelho, que a obra continue sendo realizada. Então eu quero compartilhar esse sentimento com vocês também. A gente, versículo 3, o apóstolo Paulo rasga o seu coração, uma carta de muita alegria a essa igreja, e ele disse, e essas são minhas palavras para vocês também: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido do que daquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração. Pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participaram comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros, irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Esse é o meu sentimento por vocês, meus amados. Que Deus continue nos abençoando como igreja, nos dando cada vez mais maturidade, amor por Ele e amor uns pelos outros, para que a gente possa crescer, ser edificados, e que essa igreja, então, glorifique a Deus. Amém? Vamos adorar a Deus. E vai ter aqui o QR Code da igreja, para ser fácil. Se você quer continuar abençoando a igreja, você possa ofertar. Amém? O Pai lhe ofereceu para satisfazer de amor. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem ser.
a sua palavra se entregou ao escravo. Sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Amém, Senhor. Mais uma vez nós te agradecemos, nosso louvor de gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem abençoado a nossa vida, toda a provisão, toda a dádiva, toda a graça, todo o dom, tudo que o Senhor tem nos concedido pela tua misericórdia. Nós te louvamos e te agradecemos pelos recursos que o Senhor tem, Deus, movido no coração dos teus filhos para crescimento do Evangelho. Que o Senhor continue abençoando cada vida, cada família, continue, Deus, nos dando crescimento em amor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, nós vamos ter agora aqui no momento, nosso tempo de oração congregacional. Nós temos 3 motivos de orações. Esse é um dos momentos que a igreja também participa do culto. Quem esteve aqui nesses dias pode aprender como é que a igreja ela participa do culto e orando uns pelos outros. Então, nós temos aqui 3 motivos de oração. Eu quero que você pegue um irmão que está do seu lado e junto com ele, você ore por esses motivos. Ore pelos irmãos que estão sofrendo, orar por aqueles que atravessam tempos de dor, de aflição, que o Senhor cure esses corações quebrantados diante do Senhor, sustente os abatidos e fortaleça aqueles que esperam pela sua graça. Que você possa junto orar por esses irmãos. Depois pela confiança da igreja do Senhor. Vamos orar para que a nossa igreja continue confiando plenamente no Senhor e não na nossa força, não em estratégia, não em recursos, mas no próprio Jesus, no próprio Senhor e nas suas misericórdias. Vivendo em temor, independência e fidelidade. E o terceiro, a nossa vida diante da sua palavra. Vamos orar para que Deus fortaleça a nossa igreja, a sua igreja, as igrejas, por meio da sua palavra, nos dando um coração humilde, para a gente poder ouvi-la, obedecer, vivê-la para a glória de Deus. Bem, então, vamos ter esse tempo. Ore com o irmão que está do seu lado. Amém, Senhor. Vamos lá e nos irmãos, Pai, que atravessam tempos difíceis, Senhor, de dor e aflição. Pai, que o Senhor cure, Pai, corações quebrantados. O Senhor sustente, abatidos, fortaleça, Pai, aqueles que esperam, Senhor, em sua graça, Pai. Oramos também pela confiança, Senhor, da nossa igreja, Pai, Senhor, não somente da igreja minha, mas ainda toda a igreja, Senhor, que é pertencente ao teu reino. Oramos para que a nossa igreja, Pai, consiga plenamente em Ti, Pai, não somente na força humana, mas principalmente na sua misericórdia, vivendo em temor, dependência e fidelidade, Pai, a Ti, Senhor. Oramos também, Pai, pela nossa vida, Pai, diante da palavra de Deus, Senhor. Aonde o Senhor, Pai, da Tua palavra, Pai, fortalece a nossa, fortalece a Sua igreja, Pai, por meio, Pai, da palavra, dando-nos um coração humilde para ouvi-la, obedecê-la, vivê-la para a Sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Pai, nós colocamos diante de Ti os nossos irmãos que estão passando por momentos de lutas, enfermidades, aflições. O Senhor é Deus que restaura esses corações quebrantados, cura as suas feridas, as suas enfermidades, sustenta aqueles que em Ti esperam, Senhor. Consola aqueles que choram nesses dias, que o Senhor possa fortalecer aqueles que estão abatidos e faz com que em Ti, Senhor, eles encontrem descanso e esperança que precisam. Senhor, nos guarda nosso coração também. Evita-nos de confiar na nossa própria força, nas nossas próprias habilidades. Nos ensina a temer o Teu nome, a esperar pela Tua misericórdia. Que todas, em
todas as circunstâncias, a nossa confiança esteja somente em Ti, Senhor. Porque o Senhor dá graças àqueles que realmente confiam e esperam no Teu amor fiel. Pai, nos fortalece como igreja, nos ensina a confiar e a depender, a ouvir a Tua palavra e a obedecê-la. Nos dá um coração ensinável, um coração que ama a Tua palavra. Deus, que a gente possa ter humildade ao ouvir a Tua voz, viver em obediência por ela, para que o Teu nome seja honrado no meio do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, meus amados. Amém. Eu quero chamar aqui com muita alegria o pastor Leandro Pasquini, que vai nos trazer uma palavra abençoada nessa noite de grande celebração com o nosso lugar. Amém. Pastor, Deus abençoe. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Muito bom estar aqui com vocês. Há mais um tempo, dessa vez, nós vamos estudar uma porção agora das Escrituras. Você esteve no congresso, nós lidamos com assuntos e agora nós vamos tratar da própria palavra de Deus de maneira direta. Existe alguém que controla o universo? Se existe, esse alguém se importa comigo? Tem alguém que controla o universo? E se importa de fato comigo, individualmente? Essas perguntas têm intrigado teólogos e cientistas por séculos. Os filósofos gregos lá atrás, eles diziam que os deuses, eles cuidam das coisas grandes, mas eles ignoram as coisas pequenas. Será que eles estavam certos? Será que os deuses não se importam com os seres humanos? Se você for nas ruas de Ituba hoje e perguntar se existe alguém no controle do universo, provavelmente você vai receber 4 tipos de respostas, mais ou menos. A primeira, a pessoa vai falar o seguinte: não tem ninguém no controle e ninguém se importa. Esse aí é o cético, é o cínico, né? Para essa pessoa, nós somos frutos do acaso, moralidade, beleza. Essas coisas são ilusões, construções sociais, coisas que vão evoluindo aí com a raça humana. Uma segunda resposta talvez você possa receber é que Deus se importa, mas Ele não está no controle de tudo. Talvez Ele seja aquele relojoeiro que deu corda no universo e Ele deixou a coisa rolar. Ele assiste o desenrolar da história de camarote. Beleza e ordem da criação mostram que Ele se importa, só que Ele se importa meio de longe, Ele não está interessado nos detalhes. O sofrimento humano chateia esse Deus, mas parece que Ele prefere não interferir nos assuntos humanos. A terceira pessoa vai dizer o seguinte: tem alguém no controle de tudo, mas parece que Ele não se importa com a gente, parece que Ele não se importa comigo. Essa pessoa, ela olha para as guerras, para os genocídios, para a fúria da natureza e conclui que esse Deus, ele é um tanto frio, indiferente. Talvez nem acredite num Deus, mas sim numa força que conecta tudo no universo. E por isso essa força ela não tem como se importar com o ser humano. Antes de ir para a quarta, eu me pergunto se você talvez tenha alguma dessas 3 perspectivas na sua mente. Não são questionamentos fúteis. Isso aqui é algo que vale a nossa existência. Em toda cultura, língua, nação, existe a pergunta: será que existe alguém que pode me ajudar
alguém que pode me curar, alguém que pode tirar a minha dor. Você já parou para pensar que se existe um Deus que está no controle de tudo e se importa conosco, provavelmente Ele colocou justamente essa pergunta no nosso coração para que a gente buscasse Ele e o encontrasse. Isso nos leva à quarta pessoa, que vai dizer que existe sim alguém no controle e Ele se importa sim, muito mais do que a gente imagina. E por causa disso, Ele é digno do nosso louvor. O Deus que está acima de todas as coisas, Ele não está distante de nós. E é sobre isso que a passagem que nós vamos estudar hoje fala. Eu peço que você abra comigo no Salmo 147, livro de Salmos, no Salmo de número 147, está mais ou menos aí na metade da sua Bíblia. O livro de Salmos era uma espécie de livro de música, o Inari do povo de Israel. Ele dava voz a cada faceta do relacionamento do povo de Deus. No livro de Salmos você encontra lamento, você encontra confissão, você encontra confiança no perdão de Deus, até alegria e ações de graça. Mas, em última instância, a postura que domina o livro de Salmos é a de louvor. Se você olhar aí na sua Bíblia, um salmo antes, o 146, você vai ler, dependendo da versão que você tiver aí, tem qual que é a primeira expressão aí que está na Bíblia de vocês? Louvado seja o Senhor. Hã? Aleluia. Ou louvai. Aí você fala, peraí, é aleluia ou louve ao Senhor? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho de hebraico agora. A palavra louve ou louvar em hebraico é o halelu, que vem da expressão halelo. E a palavra Senhor no hebraico é o Yah. Aleluia. O que é Yah? Que vem do nome pactual de Deus, Yahvé. Por isso que em algumas traduções está aleluia, em outras expressões está louve ao Senhor, ou louve a Deus, tá? Então o nosso salmo, ele vai começar da mesma forma. Ele vai começar com aleluia, ou louvado seja o Senhor, ou louve a Deus. E ele vai terminar, se você olhar na sua Bíblia, com a mesma expressão, aleluia, ou louve a Deus. E isso não é só no 146 e 147. Se você olhar na sua Bíblia, o 148 faz isso, o 149 faz isso e o 150 faz isso. Então, quem é esse Deus e por que nós devemos louvá-lo? Eu não vou ler o texto inteiro agora com vocês, eu vou caminhar à medida que o texto for seguindo e nós vamos ler ele inteiro. Mas eu quero, antes de tudo, orar com vocês para que Deus dirija esse momento conosco. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque o Senhor é digno de todo o louvor. O Senhor restaura os quebrantados no coração. O Senhor sustenta os humildes. O Senhor governa toda a criação. E o Senhor revelou a tua palavra ao teu povo. Senhor, eu te peço que enquanto nós meditamos no Salmo 147, o Senhor nos deu um coração humilde, reverente, obediente, para a gente contemplar a tua grandeza. E ao mesmo tempo nós descansarmos na tua providência e confiarmos somente na tua graça. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Para ajudar você, principalmente você que está anotando, a entender esse salmo, a minha tentativa de resumir o salmo numa frase, aqui vai. Louve ao Senhor, porque Ele graciosamente se importa com seus filhos.
assim como controla soberanamente toda a criação. Vamos falar de novo. Louve ao Senhor, porque Ele graciosamente se importa com seus filhos, assim como Ele controla soberanamente toda a criação. Eu vou desenvolver isso aqui em 3 partes, em 3 pontos. Então, à luz da nossa carência e da total soberania de Deus, primeira coisa que eu quero ver com vocês: louve a Deus pelo seu grande consolo. Isso aqui está nos versículos 1 a 6. Louve a Deus pelo seu grande consolo. Olha só o versículo 1. O Salmo abre dizendo o seguinte: louve ao Senhor. Como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Ok, a gente falou bastante, principalmente nesse final de semana, sobre essa palavra louvo. O que isso significa? Louvar a Deus é declarar com deleite as suas obras e a sua autoridade suprema. Louvor é a verdade sobre Deus ganhando voz em nós. Isso envolve primeiro o nosso coração e depois os nossos lábios, como a gente acabou de fazer. Quando nós cantamos, por exemplo, dizendo que Ele é soberano. E o versículo 1 continua. Ele diz: como é agradável e próprio louvá-lo. Deixar de dar louvor a Deus é mais ou menos como se um noivo, chegando no seu casamento, ao chegar na frente da noiva, ele não elogiasse ela. Além de ser perigoso, o cara fazer isso, não faz sentido. É óbvio que o noivo ia chegar lá e falar assim: uau, como você está lindo. Agora, com Deus é infinitamente maior essa comparação. O salmista está dizendo: é agradável, é correto louvar a Deus. Nós fomos criados para louvar ao Criador. Lembra aquilo que a gente viu em Efésios 1? Para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória. Louvar a Deus tira o olhar de nós, do nosso umbigo, e coloca o nosso olhar no único que é capaz de trazer satisfação eterna. Você já se perguntou por que a gente canta música no culto? Eu espero pelo menos que vocês que estiveram no congresso já saibam responder essa pergunta, tá? A resposta aqui é muito simples: porque é uma alegria. Deve ser uma alegria. Cada música tem que ser uma pequena lição teológica que vai expressar verdades fantásticas sobre Deus. Então, o ato de louvar, como ele fala aqui, é tanto agradável quanto apropriado. Só que eu sei, nós vivemos num mundo caído, afetado pelo pecado. Muitas vezes a gente não se sente motivado a louvar a Deus. Eu, por exemplo, tem momentos em que eu me distraio, ou que o meu coração está mais frio, e talvez você seja como eu. Então, como é que o nosso prazer em louvar a Deus pode ser reanimado? Olha para o texto, olha os versículos 2 e 3. O Salmo vai contar aquilo que Deus fez na história. O simples lembrar disso é uma injeção espiritual, que nos recorda o porquê que Deus é digno de louvor. Olha só o versículo 2: o Senhor edifica Jerusalém, Ele reúne os exilados de Israel. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Esse salmo aqui parece ter sido escrito quando Israel está voltando, está retornando para a terra prometida, depois de passar 70 anos no cativeiro da Babilônia. Se você não está familiarizado com a história bíblica, no Antigo Testamento existem 2 grandes eventos narrados com o povo de Israel. O primeiro foi o Êxodo, quando Deus liberta o povo da escravidão do Egito. E o segundo foi o exílio, quando Deus puniu o seu povo pela idolatria, pela infidelidade, mandando o povo para o cativeiro babilônico como prisioneiros de guerra. O exílio foi algo terrível.
Jeremias, um dos profetas da época, ele descreve o exílio como algo terrível. Presta atenção, eu vou ler aqui Lamentações 3:48. Presta atenção em como ele descreve o exílio. Lamentações 3:48. Rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque o meu povo foi destruído. Meus olhos choram sem parar, sem nenhum descanso. Deu para entender por que os corações estão quebrantados, machucados? Eles sofreram por anos no cativeiro doloroso por causa do seu pecado. Mas o exílio, por mais trágico que tenha sido na história do povo de Israel, não era o fim da história. Muitos anos antes, em Deuteronômio 30, Deus prometeu que se o povo se arrependesse e voltasse o seu coração para Deus, Deuteronômio 30, versículo 3: então o Senhor, o seu Deus, os trará de volta do exílio e terá compaixão de vocês. Olha o versículo 4: mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante debaixo do céu, de lá o Senhor, o seu Deus, os reunirá e os trará de volta. É exatamente isso que Deus fez 70 anos depois que ele levou o povo para o exílio. O Senhor, de forma miraculosa, tira eles da Babilônia, como se fosse um segundo êxodo, e leva eles de volta para a sua própria terra. Aí eles chegam em Jerusalém, e Deus usa homens como Esdras, Neemias, Zorobabel, para reconstruir, para edificar Jerusalém, como a gente vê no versículo 2, o Senhor edifica Jerusalém, que estava em ruínas. Pessoas que voltaram com seus corações quebrados, lembrando dos pecados anteriores. Os corpos estavam feridos, as almas feridas pelas aflições do cativeiro, mas Deus não abandonou eles. Deus os acolheu de volta, perdoou, redimiu o seu povo. Mas Deus não fez só isso, Ele consolou, Ele confortou o seu povo com a sua presença e com as suas promessas. Deus não apenas tira o seu povo do exílio, Ele cura as feridas que o exílio deixou. E talvez você esteja aqui, você não tem certeza se você é salvo. Eu te pergunto, você crê que Deus pode te consolar? Como Ele consolou esses exilados aqui? Deixa eu falar para você que o maior consolo que nós podemos ter é a reconciliação com Deus, do restabelecer do relacionamento com o Criador que foi quebrado lá no Jardim do Éden. Essa ideia de reconciliação de exilados não é algo que aconteceu séculos atrás apenas na história de Israel. A Bíblia nos mostra que, num sentido espiritual, todos nós somos exilados, nascemos exilados. Quando a gente volta lá atrás em Adão e Eva, quando eles pecaram pela primeira vez contra Deus, o que Deus fez? Deus os expulsou da sua presença por causa do pecado. E assim todo aquele que vem de Adão e de Eva nasce longe da presença de Deus. Nós desobedecemos o Criador, sem querer, sem poder entrar na presença dele, porque ele é perfeitamente santo e bom. Olha o que o Salmo 5 fala, versículo 4. Tu és um Deus, tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Então, como é que pessoas como nós, pecadores, impuros, podemos entrar na presença de Deus? A resposta é simples, mas profunda: através de Jesus, que habitou entre seres humanos,
para nos tornar aptos para habitar com Ele. Jesus veio, nasceu da Virgem Maria, viveu em Nazaré, Ele se sacrificou como substituto por qualquer um que se arrepender dos seus pecados e crer nele. Ao fazer isso, quando Jesus morre naquela cruz, Ele pavimentou o caminho para que nós fôssemos reconciliados com o Pai, o Criador. Já parou para pensar que Jesus foi exilado da presença de Deus naquela cruz? Lembra o que ele falou? Deus meu, por que me desamparaste? Jesus foi abandonado para que nós fôssemos perdoados. Ele se tornou um exilado para que nós fôssemos feitos filhos de Deus. Na cruz, Cristo entrou no nosso exílio para nos levar de volta para casa. Mas Ele não ficou morto. Ele ressuscitou dos mortos, vencendo a morte e o pecado. De novo, construindo esse caminho, pavimentando esse caminho para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. E aí Ele nos deu a sua presença, o Espírito Santo. Em Jesus, você pode receber o forte consolo de Deus, que redime exilados que se arrependem dos seus pecados. Está lendo? Como é que eu faço isso? Volte-se, confesse o seu pecado e creia no Senhor Jesus como seu Salvador. Não deixe passar de hoje sem crer em Cristo dessa maneira. Mas e aqueles de nós que já cremos em Cristo como nosso Salvador? Nós que já nascemos de novo. Como é que isso aqui diz respeito a nós? O que o texto fala? Nós devemos louvar a Deus, que se deleita em nos redimir do nosso grande exílio. Se Deus sabe curar, pensa nisso, a nossa maior ferida, que é a ferida do nosso pecado, por que não crer que Ele pode curar qualquer aflição que a gente tem? Deus se deleita em consertar casamentos quebrados, amizades machucadas. Ele é glorificado e nos dá consolo quando as dores do desemprego, da solidão, da doença, de um filho rebelde, quando essas coisas estão sobre nós. Se você reparar no início do Salmo, a figura que a gente tem não é de um Deus distante, não é de um Deus desinteressado. Ele não é aquele médico que está assistindo a cirurgia atrás do vidro, fora da sala de cirurgia. Não, Ele é o cirurgião. É Ele que está na sala de cirurgia com um bisturi na mão, operando de forma gentil e precisa em nós, nos curando, nos consolando, nos conformando à imagem do seu Filho. E como é que Deus nos consola? Frequentemente. Aquilo que a gente viu esse final de semana, através disso aqui, da igreja. Repara, presta atenção, para você ver que eu não estou inventando isso. O texto fala que esses exilados, eles não voltam individualmente. Eles voltam o quê? Juntos. Você está entendendo o valor de nós congregarmos no dia do Senhor? Isso aqui não é evento social. Isso aqui foi instituído por Deus para que nós estivéssemos juntos. Não é se não tiver jogo do meu time eu vou. Não. Isso aí é pensar pequeno sobre quem Deus é e o fato de que Ele merece ser adorado. Mas Leandro, eu me sinto um exilado. Por que eu tenho que vir para a igreja? Porque esse é o lugar certo. Aqui está cheio de exilados que sabem que sozinhos a gente não dá conta. Nós não somos os espiritualmente saudáveis, mas a gente sabe quem que é o grande médico. E a gente precisa lembrar e sermos relembrados praticamente toda semana de que nós temos que olhar para o grande médico. E é isso que
os relacionamentos uns com os outros aqui produz. A igreja é o lugar onde os exilados aprendem juntos a confiar no grande médico. O que Satanás faz, por outro lado? Ele mente, dizendo que os nossos desafios são difíceis demais para Deus. Esse Deus que você acredita aí, não tem poder para lidar com o seu problema. Agora, de acordo com o texto, Satanás é um tremendo mentiroso. Presta atenção no versículo 4. Ele determina o número de estrelas e chama cada um pelo nome. Já pensou nisso? Se Deus é o governante soberano sobre o universo, que coloca a galáxia no seu lugar, imagina como é que Deus se interessa por nós. Povo que foi comprado com o sangue do seu filho. Mas assim, Leandro, de quantas estrelas a gente está falando? Vamos brincar de matemática aqui? Eu sei que se você sair aqui na cidade de Imbituba, fica um pouco difícil de fazer esse cálculo, né? Você vai sair aqui, você vai olhar para o céu, você vai contar o quê? Umas 20, 30 estrelas no máximo. Mas se você for para um lugar mais afastado, como o Morro da Antena, você vai poder ter uma visão melhor. Os astrônomos, eles calculam que existem 300 bilhões de estrelas só na Via Láctea, só na nossa galáxia. Sabe quantas galáxias existem no universo? 100 bilhões de galáxias. Multiplica aí. Conseguiu chegar no número? Nós estamos falando do número 3 com 22 zeros depois dele. Eu não consigo nem pronunciar que número é. Eu não sei que número é esse. Agora, isso não é um problema para Deus. Porque Ele fez cada uma dessas estrelas, colocou cada uma dessas estrelas no seu lugar e chama elas pelo nome. Ele conduz cada uma dessas estrelas como se fosse uma orquestra. E olha aqui que o Salmo exclama no versículo 5: grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder, impossível medir o seu entendimento. Tá bom, o texto me convenceu de que Deus é o grande Criador, que Ele coloca todas as estrelas no seu lugar, que Ele é todo poderoso, sabe de todas as coisas. Mas talvez isso pareça muito para nós, do tipo, como é que Deus dá conta de todo o universo e ainda vai ter tempo para consolar um serzinho tão pequenininho como eu? Gente, é justamente o contrário. O salmista está dizendo que ele é tão poderoso, ele chama as estrelas pelo nome, e por isso ele é o único que tem a capacidade de nos consolar. O Deus que chama as estrelas pelo nome não esqueceu do seu. A gente pode confiar que Ele cuida e se importa, porque Ele é soberano por cada centímetro quadrado da sua criação. Agora presta atenção, que nem todo mundo experimenta esse doce consolo. Olha o versículo 6, ele é assustador. O Senhor sustém o oprimido, mas lança por terra o ímpio. Cada uma dessas sessões do Salmo aqui termina com um contraste. Um contraste entre aqueles que recebem o cuidado de Deus e aqueles que não recebem o cuidado de Deus. E aqui a gente vê que o ímpio é aquele que insiste em dizer que ele está no controle da sua própria vida e não Deus. E um dia, Deus vai exercer justiça sobre esse ímpio. E aí eu te pergunto novamente: você vive com a suposição de que você controla a sua vida? Humildade é parar de disputar com Deus o controle da sua vida. Se esse é o caso, de que você acha que você controla a sua vida, cuidado. Isso pode estar indicando que você coloca a sua esperança não em Deus, mas em você mesmo, na sua própria força.
Eu gosto da definição de humildade de um autor chamado C.J. Mahoney. No livro Humildade, a verdadeira grandeza. Na página 24 ele fala o seguinte, presta atenção. Humildade é avaliarmos a nós mesmos honestamente, à luz da santidade de Deus e da nossa pecaminosidade. Quem são os ímpios? Todos nós. Apenas nos tornamos humildes quando nós confiamos em Jesus, que é o humilde com H maiúsculo, que lava toda a nossa impureza com o seu sangue. Aqueles que são humildes reconhecem que não merecem nem sequer o consolo de Deus. E ainda assim, Deus não apenas nos consola, provendo redenção dos nossos pecados, mas Ele faz mais do que isso. Ele nos sustenta, que é o nosso segundo ponto. Nós devemos louvar a Deus pelo seu cuidado que nos sustenta. Devemos louvar a Deus pelo seu cuidado que nos sustenta. Isso aqui está dos versículos 7 ao versículo 11. Olha só o versículo 7. Cantem ao Senhor com ações de graça, ao som da harpa, façam música para o nosso Deus. Essa segunda sessão do Salmo de louvor, ela começa com ações de graça. Os redimidos sempre cantam no tom da gratidão. Aí você tem um instrumento aqui, a harpa, que é mencionada, provavelmente indica que esse canto ele estava acontecendo no templo que tinha sido reconstruído, onde os sacerdotes eram encarregados de tocar a harpa e outros instrumentos. Então, a figura que a gente tem aqui é justamente de um povo reunido, o povo de Deus reunido, para cantar. E nesse caso aqui, nós estamos falando de pessoas diferentes, de culturas diferentes, com histórias diferentes, que gostam de estilos de músicas diferentes, mas que se reúnem para cantar uma música. Gente, isso aqui é uma figura fantástica da nossa unidade em Cristo. Por que a gente tem que louvar? Olha os versículos 8 e 9 comigo aí, presta atenção. Ele cobre o céu de nuvens, concede chuvas à terra e faz crescer a relva nas colinas. Ele dá alimento aos animais e aos filhotes dos corvos quando gritam de fome. Presta atenção nessa progressão, olha que legal, é uma poesia muito bonita. Vai das nuvens para as chuvas, para a relva lá nas colinas, dos animais adultos aos filhotes, e ele os alimenta. E a lógica aqui é que se Deus alimenta os animais, quanto mais os filhos. Ele dá tudo o que a gente precisa. Você lembra aquilo que Jesus disse lá em Lucas 12? Observem os corvos. Eles não semeiam, não colhem, eles não têm celeiros, não têm armazéns. Contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as árvores. Gente, até a chuva não é algo aleatório. O próprio Deus controla cada gota que cai. E antes que você reclame das chuvas, como eu fazia, lembra que se não chovesse, se Deus não mandasse chuva, tanto lá atrás quanto hoje, a gente não ia ter alimento. O alimento continua sendo produzido pela terra. Ou seja, cada refeição que você e eu comemos é uma dádiva de Deus. Por isso que a gente ora antes de comer, não é uma convenção. Não, é para agradecer o alimento, porque a gente reconhece que cada mordida que a gente dá, aquele gosto bom da comida que a gente sente, vem da generosidade de Deus. A providência de Deus costuma chegar vestida de coisas comuns. Esses versículos não estão ensinando que isso aqui é aleatório, não. Tudo que Deus nos dá veio da mão dele com um propósito. E por isso, quando a gente olha esse tipo de passagem, a gente entende que existe algo que na teologia a gente chama de providência de Deus. Ele se importa sim com todas as suas criaturas. É o que também na teologia a gente chama de graça
comum, uma graça de Deus comum a todas. É claro que Ele se importa especialmente com os seus filhos. Mas aí você se pergunta, e quando as pessoas, cristãos inclusive, pegam uma doença, um câncer, infarto, e vêm a falecer, ou um cristão que está com fome, será que a providência de Deus falhou? A gente tem que lembrar que nós vivemos num mundo caído, e que em algum momento você e eu vamos morrer. Doença, fome, fluem da maldição do pecado que começou no Éden, lá atrás. E ainda assim, Ele ordenou que nós vivêssemos os nossos dias nesse mundo, até que um dia nós cheguemos no nosso lar celestial, onde a maldição do pecado não vai mais existir. Só que até esse dia chegar, o que Ele prometeu? Ele prometeu nos sustentar. Você não está respirando o ar aí? É porque Deus te deu isso. Enquanto a gente entender que Deus cuida de nós, é bom que nós estejamos vivos. Às vezes, queridos, a maneira final de Deus prover para um cristão faminto não é dando a ele mais uma refeição terrena. Às vezes, na providência de Deus, é levar esse cristão para a glória, onde o banquete do casamento do Cordeiro, ele é farto e nunca acaba. Às vezes é assim que Deus nos dá descanso. A gente confia nele, não pelas dádivas terrenas que ele nos dá, não é por isso. A gente confia porque Deus é aquele que nos concede dádivas por toda a eternidade. Isso nos leva a um contraste final desse texto. Em quem a gente confia, em quem a gente deposita a nossa esperança. Presta atenção nos versículos 10 e 11. Não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem é a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que depositam sua esperança no seu amor leal. Isso aqui provavelmente é uma referência à força militar, né? Você vê aqui, ó, a força do cavalo, cavalaria. A agilidade do homem é a tal da infantaria. Por quê? Porque Israel, ao longo da sua história, foi tentada a confiar nos exércitos de países estrangeiros, ao invés de confiar nas palavras do próprio Deus, que prometeu que ia cuidar deles. Agora, antes que a gente aponte o dedo para Israel, a gente é igualzinho. No que a gente confia? O que nos traz um senso de segurança plena? Onde é que você se vê mais forte? Na capacidade do seu currículo? Nas conexões que você tem? Na sua lábia? Na sua família? Na sua conta bancária? A sua força vem de qual presidente vai ganhar as eleições de outubro? Ou talvez você se desespera, sentindo que você não tem quase mais força para continuar. Alguns depositam a sua força, a força física. Eu recentemente resolvi voltar a correr. Minha memória, não muscular, minha memória aqui ficava lembrando dos tempos áureos, né? Os meus 19, 20 anos faz tempo, quando eu competia. Aí eu falei para mim mesmo, eu falei, não, vou fazer 5 quilômetros agora bem forte. Eu agora estou com 44, né? Aí eu saí para correr. Comecei a apertar o passo, quando do nada minha respiração começou a subir, o meu pulso subiu, minhas coxas começaram a pegar fogo. Eu sei que alguns de vocês aqui estão em forma, mas sabe qual é o ponto? Os nossos corpos são finitos, limitados. E basicamente, eles estão mais fracos a cada ano. Se você daqui é jovem,
Você tem a ilusão hoje de que você está voando. Calma. Os anos vão passar. Você vai começar a sentir dor. Por quê? Porque o nosso físico, governos, forças armadas, carreira, empresa, currículo, tudo isso passa. Os currículos envelhecem, os governos passam, a nossa força desaparece. Sabe o que permanece? Segundo esse texto aqui, o amor leal de Deus. Por que confiar em qualquer outra coisa a não ser Deus para nos sustentar? O Senhor se agrada, olha o versículo 12, daqueles que o temem. Olha lá, o Senhor se agrada, Ele se deleita daqueles que o temem. E temor aqui, gente, não é medo de barata não, tá? Medo de altura. É um senso de admiração e respeito diante da majestade de Deus. É tipo você, eu não sei quem já visitou aqui as cataratas do Iguaçu. A hora que você está lá, debaixo daquele negócio suntuoso, você fala assim, se por acaso aumentar a vazão em 1 milímetro, já era. Você pode ser o melhor nadador do mundo, já era. Você não tem como lidar com aquela força. Ou talvez quando você está diante de um céu estrelado na floresta. Nos Salmos, o temer ao Senhor está relacionado a alguns conceitos como estar maravilhado diante dele. Alguns salmos falam de buscar refúgio nele. Outros falam de se deleitar profundamente nos seus mandamentos. Alguns falam de considerar o seu poder. Ou como está no versículo 11, depositar a sua esperança no seu amor leal. Essa expressão aqui, amor leal, é a mesma que a gente vê, se você já leu o livro de Ruth, da bondade de Deus com ela. É a mesma expressão. Ou quando Deus faz as suas promessas para Davi e outros, indicando justamente promessas mediante um pacto, que são intermináveis e inquebráveis, e que nós recebemos graciosamente com Cristo. A gente tem que depositar nossa esperança no amor leal de Deus, não na nossa força, não nos nossos contatos, não em qualquer coisa que nós possamos produzir. Então, nós louvamos a Deus pelo seu grande consolo, louvamos a Deus pelo seu cuidado que nos sustenta, e Ele faz tudo isso por causa do seu domínio soberano no universo. Esse é o meu ponto 3. Louve a Deus pelo seu domínio soberano. Louve a Deus pelo seu domínio soberano. Isso vai do versículo 12 até o final do capítulo, né? Deus nos consola e cuida de nós como? Pelo poder da sua palavra. Presta atenção, versículos 12 a 15, olha só. Exalte o Senhor, ó Jerusalém, louve o seu Deus, ó Sião, pois Ele reforçou as trancas de suas portas e abençoou o seu povo que lá habita. É Ele que mantém as suas fronteiras em segurança e que a supre do melhor do trigo. Ele envia sua ordem à terra e sua palavra corre veloz. A gente viu antes Deus confortando, né, os exilados à medida que eles estavam voltando para sua terra. Agora a gente está vendo Deus abençoando eles ao reconstruir a cidade de Jerusalém, que ficava no Monte Sião. Deus estava dando segurança, Deus estava dando filhos, paz nas fronteiras e comida abundante em cada cozinha. Eu gosto dessa frase, se você olhar aí, do melhor do trigo. Sabe o que isso significa? A parte gorda do trigo, gordura. Gordura é coisa gorda, gente. É bom. Esses versos daqui, eles estão exalando as bênçãos pactuais que Deus tinha prometido lá atrás, em Deuteronômio, se eles se mantivessem fiéis a Deus. Agora a gente sabe que o povo se rebelou
contra Deus, abriram mão dessas bênçãos de paz e de prosperidade concedidas a Israel, não a nós. E ainda assim, Deus não só perdoou os pecados do povo, mas encharcou o seu povo com a sua graça. A sua bondade, queridos, vai além do que se podia esperar. Deus dá aqui muito mais do que eles mereciam. E como é que eles respondem? Em louvor. Agora, como é que Deus concede essas bênçãos? Repara que o texto fala, é pela sua palavra. O Deus que falou e o universo veio à existência. Lembra? E disse Deus, haja luz. E houve luz. Ele só fala, e os portões de Jerusalém aqui são fortalecidos. Uma palavra, e a terra produz em abundância. Queridos, o mesmo acontece conosco. Deus fala e nos concede cada bênção que a gente desfruta. Agora, para a gente tomar um cuidado, como é que esses versículos do Antigo Testamento sobre bênçãos físicas se aplicam a nós? Está cheio de lugar aí que se diz igreja, que quer pegar essas bênçãos e aplicar para nós indistintamente, mas eles não querem pegar as maldições. Como é que a gente faz isso aqui? Será que a gente tem que esperar cada bênção que Deus prometeu para Israel, Ele vai dar para a gente? Eu creio que não. A provisão física para o povo de Israel aponta para a provisão que Ele nos concedeu em Cristo. E, obviamente, a fantástica provisão que nós teremos na Nova Jerusalém, nos novos céus e nova terra. A Bíblia nos mostra que a gente experimenta tristezas, que a gente experimenta pesar nessa vida, e isso só vai acabar quando nós chegarmos na Nova Jerusalém. Aí sim, nós vamos desfrutar de maneira última e eterna a prosperidade, que vai além daquilo que a gente pode imaginar. Ou seja, se você ouvir por aí nas redes sociais que cristianismo diz respeito à prosperidade financeira aqui e agora, fuja desse tipo de gente. Eles estão servindo ao diabo e não a Deus, porque isso é mentira, e o pai da mentira é o diabo. Esses versículos focam no fato de que Deus é soberano para abençoar o seu povo, e porque Ele é soberano, Ele nos abençoa de acordo com os seus propósitos. No momento em que Ele acha certo, para o nosso bem, para a glória dEle. Eu vou dar só um exemplo. Lembra daquele versículo de Romanos 8? Todas as coisas cooperam para... Vamos lá. Todas as coisas cooperam para... Tá. Para nessa palavra. Todas as coisas cooperam para... Ah, você reparou que não é para a nossa alegria? Não, é para o nosso bem. Não é para você ficar feliz. Talvez você fique. Nossa, mas o que é o nosso bem? Você tem que continuar lendo o texto, está lá no versículo 29. O bem, da perspectiva de Deus, é nos conformar à imagem de Jesus. Isso é essa história. É claro que a gente pede, a gente clama, a gente ora, e Deus é generoso, e por isso nós respondemos à soberania de Deus em fé e louvor, confiando que os caminhos de Deus são melhores. A gente ora pedindo, Deus cura, salva, restaura, mas a gente tem que lembrar da oração de Jesus, mas seja feita a tua vontade. O ponto é que nós não estamos no controle do universo. Deus está. Presta atenção nos versículos 16 a 18. Faz cair a neve como lã e espalha a geada como cinza. Faz cair o gelo como se fosse pedra. Quem pode suportar o seu frio? Ele envia a sua palavra e o gelo derrete. Ele envia o seu sopro e as águas tornam a correr.
A gente viu antes que Deus ele envia as chuvas que regam a terra, né? Agora a gente está vendo que ele traz as tempestades severas também. Quando ele faz cair o gelo como pedra, né? O granizo. Isso aqui é um lembrete do juízo de Deus, da sua incansável e inacessível pureza. É isso que o versículo 17 fala. Quem pode suportar o seu frio? Só de pensar em se aproximar de um Deus desse, a parte de Jesus é aterrorizante. Eu vi uma vez uma pessoa falando assim: quem é você para me julgar? Só Deus pode me julgar. Eu falei assim: você não tem medo disso não? Meu julgamento é leve. O dele é severo. Se você chega diante dele, a parte de Jesus Cristo, você está lascado. Mas aí, presta atenção no cuidado de Deus no versículo 18. Olha só, ele fala a sua palavra e aí ele envia ventos quentes que derretem o gelo. Ele traz a primavera a partir do inverno. Sabe qual que é o nome disso? Graça. Eu me pergunto se o seu coração tem estado frio para com Deus ultimamente. Saiba que Ele pode simplesmente dizer uma palavra e trazer primavera a partir do inverno. Pode com certeza derreter o seu coração endurecido, se você se render a Ele. A mesma palavra que derrete o gelo pode aquecer o coração frio. E o Salmo, ele nos chama a louvar a sua palavra, a palavra de Deus, porque ela é efetiva. Porque pela sua palavra Deus cria, Deus sustenta, governa, converte, redime, santifica, preserva, glorifica o seu povo. Quer ver? Abra comigo em Isaías 55, versículos 10 e 11. Isaías 55, 10 e 11. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual a enviei. Meu irmão Lauro tem 3 irmãos mais velhos. Ele é um dos gêmeos, é o mais velho, os gêmeos e eu. Depois de um tempo, eles adotaram uma criança, o Jonatas, a gente chama ele de Jojo. Depois de 3 meses convivendo ali na família do Lauro e da Rose, minha cunhada, numa audiência, o juiz ele perguntou para as testemunhas que estavam ali presentes com o Lauro e com a Rose, como eles eram como pais. E depois perguntou se eles achavam que o Lauro e a Rose seriam bons pais. Depois deles darem um testemunho positivo, o juiz declarou que o Jojo agora era filho do meu irmão e da minha cunhada, e foi lá e bateu aquele martelo. Foi um dia fantástico, memorável. Agora, esse juiz, ele declara sentenças como essa diariamente. Ela foi só mais uma sentença. Agora, quando esse juiz vai para casa, ele pode declarar, com o mesmo tom, do mesmo jeito, se ele quiser, até com a mesma roupa, falar assim: eu quero uma picanha. Não vai simplesmente aparecer ali na frente dele. A palavra dele não é efetiva fora do contexto do fórum onde ele trabalha. Deus não é assim. O que ele fala, acontece. Quando Deus declara que nós somos adotados na sua família por meio de Cristo, acontece. Quando Deus declara, a realidade obedece. Glória a Deus por isso. E o salmista, ele projeta essa palavra efetiva no contraste final. Olha os versículos 19 e 20. Volta lá para o Salmo 147.
Presta atenção nos versículos 19 e 20. Ele revela a sua palavra a Jacó, os seus decretos e ordenanças a Israel. Ele não fez isso a nenhuma outra nação. Todas as outras desconhecem as suas ordenanças. Aleluia! Parece um jeito estranho, né, de terminar uma música alegre, uma música triunfante. Mas a ideia do salmista aqui é mostrar que Israel, sem a palavra de Deus, não é nada. E isso fazia de Israel um povo distinto. Eles só eram distintos porque Deus se revelou exclusivamente pela sua palavra aos filhos de Abraão. E por isso é correto que eles louvem a Deus. É importante lembrar também que Deus não tem que se explicar para ninguém. Ele é o Senhor. Ele é o Todo-Poderoso e Soberano. É Ele quem decide. Isso aqui é chave. Porque o seu plano nunca foi apenas abençoar o povo de Israel. A nação de Israel não era uma rua sem saída da palavra de Deus, mas tinha que ser uma avenida de mão dupla para mostrar a revelação de Deus para o mundo. Pensa, por exemplo, em quando Deus chamou Abraão em Gênesis 12: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus levanta Israel para ser uma nação de onde viria o Messias, aquele que viria, obedecendo todos os mandamentos da palavra de Deus, e assim proveria bênçãos a todas as nações, a todo aquele que crê no Senhor Jesus. E nós hoje, como igreja, nos foi confiada a palavra de Deus. É isso que muitos de nós temos aí nas nossas mãos. Por isso, nós devemos fazer discípulos de todas as nações, proclamando o Evangelho de Cristo. A palavra não foi nos confiada, não foi confiada a nós, igreja, para que ela termine aqui. O seu pastor usou uma expressão muito importante quando ele estava falando sobre dízimos, ofertas. Isso existe para o progresso do Evangelho, para o avanço do Evangelho. Não é para pagar a conta de luz, simplesmente. Mas a luz serve para que você esteja aqui, consiga olhar para mim, para a sua Bíblia, para os seus irmãos, você cantar, orar, estudar sobre o Evangelho, para que durante a semana você seja um agente do Evangelho onde você está inserido. Percebeu a diferença? E quando a gente proclama o Evangelho, a gente pode ter confiança. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. É por isso que uma igreja precisa ser centrada na palavra, porque ela é a verdade, ela é poderosa. Jeremias fala isso. Jeremias 23:19 fala assim: não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha. Quantas vezes, talvez você aqui já não ouviu a palavra de Deus despedaçar corações que eram de pedra? Talvez o seu coração, transformando esse coração em um coração de carne. É por isso, queridos, que a gente louva a Deus. É por isso que a gente louva a Deus, porque Ele nos consola com o seu grande consolo. Nós louvamos a Deus pelo seu cuidado que nos sustenta. Nós louvamos a Deus pelo seu domínio soberano. Então, vamos voltar à pergunta inicial. Existe alguém no controle do universo? E será que ele se importa? Bom, de acordo com o Salmo 147, a gente percebe as expressões digitais da providência de Deus. Quando a gente contempla a magnitude dos corpos celestes. Quando a gente percebe as chuvas à medida que elas caem e regam a terra. Mas não para por aí. O Salmo nos chama a olhar para aquilo que Deus fez na história.
a ver Deus curar os que estão quebrados pelo pecado, a perceber o sustento de Deus a cada dia, a se maravilhar quando Deus transforma pessoas pela sua palavra. A providência deixa suas marcas na criação. A cruz revela o coração de Deus. E o melhor é que isso não é o fim. A gente precisa olhar ainda mais longe para aquele com A maiúsculo que foi pregado na cruz, para que nós sejamos redimidos do nosso exílio. Olhe para ele que usou uma coroa de espinhos, que foi perfurado para curar a sua e a minha ferida. Olhe para Jesus. Veja o sofrimento dele e perceba que nesse sofrimento que ele passou, Deus usou para curar você. Veja na ressurreição o controle de Deus sobre a morte e sobre a vida, e sobre a vida eterna. Olhe para Jesus, mas não apenas olhe, cante, faça a melodia, agradeça e louve o Senhor. Vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos porque a tua palavra nos lembrou que o Senhor é grande em poder, rico em misericórdia e fiel em todas as tuas obras. Senhor, nos ajuda a viver não confiando na nossa própria força, mas temendo o teu nome e esperando no teu amor leal. Que a nossa vida seja um constante louvor àquele que sustenta a sua criação, edifica o seu povo e reina soberanamente sobre todas as coisas. Sustenta essa igreja, Deus, para que ele seja um farol do teu evangelho nessa cidade. E se o Senhor assim permitir no futuro próximo, eles possam ser luz em outros lugares, nesse estado, nesse país e nesse mundo. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém, meus amados. É claro que nós vamos terminar esse culto louvando a Deus. Mas antes de louvar a Deus, nós queremos, com a igreja, juntos orar pela vida do pastor Leandro, sua família. A gente tem um presente também como igreja. E nesse momento de celebração, de nós adorarmos a Deus pela grandeza da sua majestade, pelo seu amor fiel e leal, que a gente possa compartilhar dessa graça e desse amor que Ele tem nos unido. Amém? A família, como igreja, você pode trazer. Isso é um pequeno presente da igreja, muito amor para esse homem que tem servido a nossa igreja, um carinho nosso. Mas não só isso. Eu quero convidar a igreja também a gente poder abençoar a vida dele. Nós vamos ter um momento agora que nós celebramos aqui, tempo de ofertar na vida desse homem também, tudo que ele tem vivido pelo Evangelho. É uma forma de nós abençoarmos a vida desse irmão. Amém? Então nós vamos colocar ali o Pix. Aqui também tem, se você quiser fazer uma oferta generosa com amor, tá? E aí a gente vai louvar a Deus. Quem está feliz aqui? Quem está triste? Ninguém. Glória a Deus também. Amém, meus amados. Mas agradecer em nome da igreja por esses dias que tivemos aqui. Mais uma vez, reforço, se você não pôde, não conseguiu estar presente, que você possa acompanhar essas ministrações, se vocês fazem parte da vida da igreja, para a gente poder entender cada vez mais o que é estarmos reunidos, a graça de estarmos reunidos.
o que Deus tem feito no nosso meio e o que Ele busca fazer. Meus amados, nós estamos há 2 anos como igreja amana. Nós já estamos alguns irmãos a caminhar há mais tempo e nesse tempo nós temos visto a mão de Deus. Olhar para trás, olhar hoje e ver como esse amor leal de Deus tem nos sustentado. É provisão, é misericórdia, é bondade. Eu tenho certeza, meus amados, que todos nós, ao longo desse tempo ou desses anos, nós, em certa medida, reconhecendo ou não, nós experimentamos o consolo de Deus. Nós fomos consolados, e muito consolados. As perdas, os lutos, os rompimentos de relacionamento, os conflitos, a gente pode ver a mão de Deus. Porque não tem nenhuma bondade. Nós não estamos aqui juntos e reunidos porque nós somos bons. Não, nós não somos bons. Mas Deus é fiel. E pela sua graça e misericórdia, Ele tem nos ensinado a olhar para Ele. E somente para Ele. Quando nós olhamos para Ele, nós nos humilhamos e nós nos relacionamos de uma forma muito mais madura e sincera. Pedindo perdão, reconciliando e vivendo para a honra e glória de Cristo Jesus. É isso, e simplesmente isso que nós queremos como igreja. Se é esse coração que você compartilha também, de ver Deus agindo com todo o seu consolo, com toda a sua graça, com toda a sua misericórdia, ver Deus agindo, o seu Espírito agindo através das famílias, restaurando lares, ele falou, famílias, relacionamentos. É isso que a gente, todo mundo olha para a igreja e justamente vê ali o Evangelho. E pessoas exilados, mas que foram, pela graça, atraídos por seu amor. Amém? E nós queremos, como igreja, nos ajudar a continuar essa jornada, nessa peregrinação. É difícil, muitas vezes doloroso, mas é mais fácil quando nós estamos juntos, unidos em amor, suportando uns aos outros. E isso acontece com esse ajuntamento, com a igreja. Deus, na sua infinita graça, providenciou a igreja para orarmos uns pelos outros, para curarmos também, e para a gente buscar realmente esses irmãos. Amém? Então, que a gente possa viver, que esse próximos anos que estão por vir, a gente possa ainda mais glorificar o nome dele. Então, vamos orar. Por que eu estou falando tudo isso? Porque no nosso momento difícil como igreja, momento de luta, sem saber para onde ir, na pressão de responder, de dar uma resposta, de como agora a gente batalhar pelo Evangelho, pelo progresso do Evangelho. Deus nos deu descanso e nos ensinou a confiar nele. E ele fez isso enviando esses irmãos amados, tanto o pastor quanto o médico, para nos ensinar a descansar em Deus. Amém? Tirar esse peso, esse fardo dos nossos ombros, daquilo que a gente poderia produzir, da salvação própria, da justiça própria. E a gente aprendeu a confiar na graça de Deus. E nós estamos vivendo de maneira mais leve e mais próxima do seu amor. Amém? Então, de coração aberto, que eu agradeço vocês por me suportarem em amor, por ter paciência. E da mesma forma, né, que vocês têm feito isso, nós também, como igreja, compartilhando desse mesmo sentimento, do amor por vocês, exercendo paciência e graça também. Amém, meus irmãos? E isso é motivo de celebrarmos. Isso é motivo de adorar a Deus. Porque em tudo isso é a mão dele, não é nossa. É graça, não é mérito. Amém? Então vamos orar pela vida desse homem que muitos não sabem, né, atuam de maneira por vários bastidores,
mas é um homem que volta e meia manda uma foto para mim, uma mensagem da canequinha da Amanda que canta outra vez. Estou aqui orando por vocês. Mas, irmão, sabe que no momento que a gente está passando aquela luta, a gente vê que Deus se importa com a gente. Pessoas orando por nós, pela igreja. Amém? Porque a oração não pode ser feita. A oração, ela sustenta um ao outro. Ela, quando é o coração que compartilha o coração de Deus, essa é a oração. Não é uma oração individual. Ela busca o favor do reino, as mesmas coisas do reino. A gente começa a pensar como Jesus pensa, como Jesus realmente quer agir. E é isso que nós temos visto. Então, obrigado. Obrigado por todo o amor, aquilo que Deus tem feito. Então, tudo que nós temos aqui para oferecer é esse amor de Cristo, essa unidade de Cristo. Não só o nosso filho, mas como o neto que não pôde vir, mas logo vai estar aqui com a gente. Eles amam a nossa igreja e nós amamos demais a vida deles. Amém? Pai, obrigado. Obrigado por esse amor também. Nós, Senhor Deus, não merecemos nada disso. Mas como é bom, Senhor, experimentar a Tua graça e bondade. Como é bom a simplicidade do Evangelho. Como é bom olhar para Ti, Jesus. E descansar realmente na Tua soberania. E no Teu poder. No Teu consolo. Nas Tuas misericórdias, na Tua bondade. E até mesmo nas Tuas exortações. Até mesmo nos confrontos, até mesmo quando o Senhor nos corrige, porque os filhos são corrigidos. Recebe uma noite para que realmente possam manifestar a Tua glória. E eu te louvo realmente pela vida do Leandro, Senhor, esse filho amado. A nossa oração como igreja é que o Senhor continue também com o Teu amor, com a Tua misericórdia sobre essa família. O Senhor sabe tudo aquilo que ele está vivendo esses dias, a resposta que ele está esperando, e não tem, Senhor, melhor lugar de estar aqui diante da Tua presença, confiando em Ti, que conhece os nossos sentimentos, sabe do que realmente nós precisamos. Por isso, como igreja, Senhor Deus, nós oramos para que o Senhor abençoe essa família, que o Senhor abençoe sua esposa, que o Senhor derrame graça sobre os seus filhos, que essa família continue exalando o Teu bom perfume, o Evangelho, como o Senhor tem usado eles para abençoar tantas outras igrejas, em nome de Jesus. Assim como nós oramos também pela vida, Senhor, do pastor Neto, que tem passado por lutas, enfermidades, Senhor. Deus, abençoa, consola, guarda, sustenta com Teu amor, Senhor. Abençoa essa família, traz a Tua provisão como nós vemos, traz a Tua chuva, abençoa aquela casa, traz, Deus, o melhor, Deus, do Teu trigo sobre aquela casa, aquilo que eles precisam e necessitam, em nome de Jesus, Pai. E nos dê um coração grato por tudo que o Senhor tem nos abençoado, que a gente não sejamos, Pai, filhos, Deus, que não reconheçam o Teu amor e não acabe realmente não retendo o louvor que o Senhor merece. Então, que a nossa forma de gratidão seja realmente no amor uns com os outros, nos submetendo à Tua palavra, abençoando a vida uns dos outros, orando uns dos outros, e congregando, Senhor Deus, porque é um momento que o Senhor nos uniu para celebrarmos juntos, para nós Te glorificar, para edificar uns aos outros e testemunhar diante do mundo realmente a Tua fidelidade, o Teu amor leal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar a Deus. Amém. Posso ter um quadro, não, porque Senhor, eu mas eu vencer, a minha vida está nas mãos de Jesus.
Isso é a igreja, vai lá. Só a igreja. Yeah.